Fala galera, bem-vindo à disciplina de resistência de materiais, sou o professor Pablo Amorim, e aí trabalhando com carga axial, só que agora com carga térmica. Muito comum dentro da indústria, né? A gente tem trabalhos onde tem variação de temperatura, né? E aí o exemplo desse exercício, o Hibbeler do 4.74, e o legal é que a gente vai falar sobre o 4.75, é o próximo exercício, vou deixar aí no link aí da descrição, tá? O enunciado desse exercício está na descrição também, assim como materiais e outras coisas aí. E ele fala o seguinte, né? Eu tenho lá um motor, uma caldeira, né? E eu estou interligando eles através de tubulações. Lógico que aqui é muito mais simples do que a gente vê na indústria, mas para a gente ter a base de como a gente faz as contas lá na frente, né? E na temperatura ambiente, sem funcionar nada, a gente tem a temperatura de 20 graus Celsius. Quando eu ligo, eu vou para a turbina, né? Eu tenho vapor a 135 graus Celsius, tá? Não vou entrar na parte termodinâmica, mas na parte de resistência de materiais, essa variação de temperatura influencia em dilatação da minha estrutura. Então, quando eu começo a operar, essa minha estrutura tem que dilatar, a tubulação dilata. E aí eu tenho entre a turbina e o motor, eu tenho lá acoplamentos rígidos, né? Aqui nesse exercício ele fala de acoplamento rígido. No exercício 4.75 ele fala de flexíveis, como se fossem molas, e aí eles deixam de ser rígidos, né, me passando uma certa resistência menor do que essa. Vamos ver o que acontece lá. E aí ele fala o seguinte, beleza, tendo em vista isso daí, qual que é a força que eu vou aplicar nessa minha tubulação, que tem diâmetro de 100 milímetros, né? E ele tem uma parede de 6 milímetros. Quando a gente vai calcular, galera, ele me dá a resistência do material também, a tensão de escoamento aí, para mim não tem nada agora a avaliar, a não ser que eu, em cima da força que a gente calcula, ver lá qual que é a tensão e ver se está dentro do limite, ok? Mas o que é interessante aqui é o seguinte, e se eu... Qual que é a força que ele aplica aqui com um aumento dessa temperatura quando o vapor passa da tubulação? Então eu tendo a dilatar, alguém não deixa dilatar, são o motor e a turbina, então força de volta essa tubulação. Então eu tenho dilatação térmica e eu coloquei aqui como uma dilatação na minha reação desses meus acoplamentos, tá? A dilatação térmica é dada pelo coeficiente de dilatação térmica linear vezes o ΔT vezes o comprimento. E a minha dilatação, desculpa, meu esforço, né, meu deslocamento, né, do deslocamento carga axial puramente, nós temos a força vezes o comprimento dividido pela área módulo da velocidade. O exercício não especifica o aço, mas falando do aço, lá peguei o aço A36, tá? E para o aço A36 eu tenho 12 vezes 10 a menos 6, o ΔT do coeficiente de dilatação, né? O ΔT eu tenho 135 menos o 20, e aqui a minha carga P. Comprimento é igual para os dois? Cortei. Carga P é a carga que cada um vai fazer quando ele tende a dilatar, né? Então eu tenho lá, aumentei a temperatura, esse meu aço, essa minha tubulação, ela tende a dilatar, então ela tende a ficar maior. Quanto maior que ela tende a ficar aqui, né? É a minha dilatação térmica, e quanto que eu tendo a comprimir ela, é essa a minha reação fazendo, opa, não vem dilatar esse tanto aí, segura aí. Né? É a minha força que eu preciso fazer, força P, para permanecer com ele no mesmo comprimento. E aí eu tenho a área, cuidado, tá? Com a área é o seguinte, πr ao quadrado, então eu joguei aqui a área externa menos a área interna, que é só o que está em negrito aqui. A área externa, o raio é 50, e da área interna o raio é 50 menos 6 de parede, então eu tenho 44, tá? Posso colocar os dois entre parênteses, vezes o módulo da velocidade do aço. Eu chego nessa resposta aqui, tá, galera? Essa é a força necessária para fazer, necessária quando ele aumenta a temperatura. É uma cargazinha considerável, tá, galera? É a resposta aí do exercício, tá? Espero que tenham gostado, dá um like aí, divulga o canal, tá? Peço ajuda nesse quesito aí, porque sempre sobe o intervalo entre os meus trabalhos aí para eu gravar os vídeos aí. Bons estudos, galera. Se qualquer dúvida, manda aí. Valeu!